Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e esta é a Hora Especial, vulgo The Hour, porque hoje a gente vai falar não sobre política brasileira, mas sobre política e crise internacional, mais especificamente a guerra que Estados Unidos e Israel estão movendo, né, contra o Irã e também sobrando ali para o Líbano. Mas quem vai estar aqui com a gente hoje não vai ser a Thaís Bilenque, que está lá já tratando de produzir o A Hora tradicional em Brasília, mas a gente convidou dois jornalistas que são especialistas nessa área, têm muitos anos, muita experiência na cobertura internacional, que são a Adriana Carranca, minha colega aqui já há muitos anos. Muito bem-vinda, Adriana Carranca. Tudo bom? Tudo bem? Estamos aqui para a hora do fim do mundo, né, Toledo? Espero que não. Espero que dê tempo de ir ao ar. E também o João Paulo Charlot, nosso amigo, jornalista também de muito tempo, aí, super experiente na cobertura internacional. Tudo bom, Charlot? Tudo bem, Toledo, Adriana, ouvintes do programa, como é que estão aí? Muito bom. Só para fazer um pouquinho de propaganda, o Charlot está lançando um livro, agora em abril, pela editora Companhia das Letras, cujo nome é As Regras da Guerra, não é isso, Charlot? E por que tem esse nome? Porque ele trata da história, Toledo, de como é que a gente tenta, ao longo da nossa existência humana, limitar essas situações, né? Então, desde o Império Romano, se você quiser, ou ainda antes disso, de alguma maneira a gente tem uma noção de que alguns comportamentos na guerra são desumanos, né? São abjetos, né? Uhum. E eu identifico ao longo da história os traços dessas tentativas, às vezes morais, às vezes éticas, às vezes religiosas, né, de conter as maiores atrocidades na guerra até se transformar em lei, convenções de Genebra, essas coisas que aparecem no século XIX. E, e me diga uma coisa, você combinou com o Trump a data de lançamento do livro, porque não podia ser mais quente, né? Não podia Pois estar é. mais de acordo, porque as regras da guerra são uma das Combinei principais com, discussões, né? combinei com o Trump e o Khamenei, mas o Khamenei não vai poder estar. Entendi. Vai faltar, né? Adriana, você já fez coberturas internacionais em mais de 40 países, inclusive o Irã, Uhum. e escreveu um livro sobre o Irã, dessa cobertura. Como é que chama? O Irã O sob Ira sob o Chador. o Chador é Chador, que é aquele o. véu preto que as Uhum. mulheres usam especificamente no Irã. Então, eu já vou começar por você, Adriana. Você, obviamente, conheceu nessa cobertura muitos iranianos e mantém contato com essas pessoas, né? O que você pode contar para a gente? Você conseguiu falar com elas depois que a guerra estourou? Não conseguiu? Elas continuam morando no Irã? Tem gente fora? O que você pode contar sobre o que você conseguiu ouvir dos iranianos? Olha, Toledo, desde janeiro, quando teve aqueles grandes protestos que foram brutalmente combatidos, né, pelo governo, eu venho em contato com esses iranianos. Mas o que a gente está com muita dificuldade para falar com pessoas dentro do Irã, assim como aconteceu depois daqueles protestos, o governo bloqueou, teve duas coisas: o governo bloqueou totalmente as redes, a internet, né? O acesso à internet é um completo blackout. Todos os iranianos com quem eu falei nesse fim de semana e hoje, ontem, não conseguiram contactar suas famílias no Irã, também porque parte da infraestrutura de telecomunicação, as torres de celular foram destruídas nos bombardeios. Então, eles realmente estão. Um deles apenas, que é um iraniano que mora em Londres, ele conseguiu que a família ligasse para ele de uma linha fixa, mas ele não conseguiu mais retornar e mais contato. Até hoje, falei com alguns iranianos que eu já tinha falado no fim de semana, até hoje eles estão sem contato ainda com a família. Praticamente Tá. tudo do que a gente está recebendo lá do Irã, eles estão vindo com. eh, São principalmente através do governo, vem essa informação através do governo. Mas eu falei com muitos iranianos da diáspora, né? E vamos.
daqui a pouco você conta para a gente o que eles estão contando para vocês, mas eu queria que você, Adriana, e você, Charlot, me ajudassem a reconstituir o início dessa guerra, quando começou, quais foram os ataques. Então vamos lá. No sábado a gente acordou, né, aqui no Brasil, com a notícia de que Estados Unidos e Israel tinham lançado uma série de ataques contra alvos militares, mas também contra alvos civis dentro do território iraniano. E um dos alvos, o que chamou mais atenção, obviamente, foi a. Não sei se vocês vão me corrigir aí, que vocês que já escreveram livros, se dá para chamar de assassinato ou não do líder máximo do Irã, o Ayatollah Khomeini, né, que foi morto junto com familiares que estavam no mesmo escritório que ele. E a partir daí se desenrolaram vários ataques, né? Diria talvez centenas de ataques à infraestrutura de produção de energia nuclear, de enriquecimento de urânio, do projeto nuclear iraniano, principalmente as defesas antiaéreas iranianas e os mísseis que eles, né, têm capacidade de disparar contra os inimigos próximos. E logo em seguida, no dia seguinte, o Irã começou a retalhar, atacando alguns países árabes vizinhos do outro lado, né, do Golfo Pérsico, principalmente ali os Emirados Árabes e tal. E isso, obviamente, com o objetivo de estender a guerra para todo o Oriente Médio e tornar essa operação muito mais custosa para os Estados Unidos e para Israel do que simplesmente atacar o Irã. E aí a guerra também acabou indo para o Hezbollah, que é a organização que tem sede no sul do Líbano e que é uma espécie de proxy, né, um exército de proxy do Irã, disse que ia entrar na guerra e começou a atacar também Israel, e daí Israel revidou com ataques e com uma invasão territorial ao sul do Líbano. Vou começar por você, Adriana. O que você conta sobre como os iranianos perceberam e reagiram a esse ataque? Toledo, esse ataque pegou todo mundo de surpresa, né? O Irã está 7 horas na frente da gente, né? Então a informação que a gente tem é que esse ataque aconteceu na manhã do sábado no Irã, ou seja, na madrugada aqui, né? Ou no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, e foi um ataque coordenado, praticamente simultâneo. O ataque especificamente que matou o Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ele envolveu 30 bombas, 30 mísseis Sparrow, que são mísseis de fabricação americana, e eles bombardearam o local, a localização dele, mas simultaneamente as torres de celular para que eles não fossem alertados sobre esse ataque, o QG da Guarda Revolucionária, que é a principal força, a milícia armada que protege, que tem como prerrogativa proteger especificamente o regime, o Ministério da Defesa, e as Forças Armadas. Então, foi um ataque coordenado, simultâneo e que pegou todo mundo de surpresa, porque na noite anterior, as autoridades americanas e iranianas estavam na Jordânia discutindo um acordo nuclear, mais uma rodada, né, da eterna discussão por um acordo nuclear com o Irã. Charlot, sob as regras da guerra, aproveitando, fazendo propaganda do seu livro, esse tipo de ataque, sem aviso prévio, sem declaração de guerra e já decapitando a principal liderança do país atacado, ele é legal? Não, mas a ilegalidade não é exatamente essa. A ilegalidade é você mover a guerra contra alguém. A guerra desde 1945 é proibida. A Carta das Nações Unidas proíbe o uso ofensivo da força na relação entre os estados, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo traumatizado com tudo aquilo que aconteceu, principalmente na Europa, duas bombas atômicas no Japão, decidiu proibir a guerra, mas manteve a autorização para os países se defenderem. Por isso eles têm as Forças Armadas e por isso os ministérios se chamam Ministério da Defesa, inclusive no Brasil.
O único cara que mudou esse esquema foi o Trump, que O passou a Trump. chamar o Ministério da Defesa para o Ministério de Guerra, e guerra é ilegal. Então você não pode mover uma ação ofensiva contra alguém, mas você pode usar sua Força Armada para se defender. A grande discussão ali é quem é que iniciou qual guerra e quando, porque do ponto de vista de Israel, por exemplo, Israel vem sendo atacado por proxies, que em português, claro, são paus mandados de Teherã na região, há muito tempo. Então ele interpreta essa ação contra o Irã como uma defesa contra ataques que paus mandados do Irã estariam fazendo contra Israel há muito tempo. É claro que é um grande debate, né? Do lado contrário, o que se tem é o Irã dizendo que não tem controle total sobre, por exemplo, o Hezbollah no sul do Líbano, ou grupos radicais dentro da faixa de Gaza, ou grupos xiitas na Síria e no Iraque, que esses grupos têm suas agendas próprias, embora tenham afinidades com o Irã. Então, é um debate longo, dá para fazer um, dois, três programas só sobre isso. Mas sobre a legalidade, o que existe exatamente é essa obrigação de só se defender ou só agir com Uhum. aprovação do Conselho de Segurança, o que não foi nem cogitado dessa vez, porque nem foi consultado o Conselho de Segurança, mas jamais mover uma guerra ativamente, uma guerra de agressão. Esse é um crime de agressão, é o mesmo crime que o Vladimir Putin cometeu contra a Ucrânia 4 anos atrás. Quando você Uhum. move sua força armada para invadir, ocupar um outro país, atacar um outro país, sem estar se defendendo. E é E inconstitucional também que aqui nos Estados Unidos o Trump teria que ter passado pelo Congresso, que também não aconteceu, né? isso, O presidente não tem poder de declarar guerra, só o Congresso, e ele passou por cima do Congresso e agiu unilateralmente. vamos abrir para nós três, porque eu acho que vai ficar um bate-bola agora, porque eu vou lançar uma questão provocativa. Dá para chamar de guerra? É uma guerra? Efetivamente é uma guerra? Ou justamente a hipocrisia americana dizer, não, isso não é uma guerra, por isso eu não precisava pedir autorização para o Congresso? Como é que vocês acham que a gente deve chamar esse Olha, conflito? do ponto de vista do direito internacional, guerra é conflito armado ativo entre dois estados. Essa é a definição. Isso se dá com a intrusão do território de um Estado nacional ou ocupação de parte desse território, sem que seja a convite desse Estado nacional. Então, toda vez que você move tropas, aviões, embarcações ou mesmo mísseis, né, no território de um país, você tem uma intrusão do território soberano, isso caracteriza uma guerra. Ela seguindo adiante ou não, os estados reconhecendo esse estado de beligerância ou não, os estados fazendo declaração de guerra ou não, o que é muito incomum, não existe praticamente mais declaração de guerra. Mas o direito internacional do conflito armado ele diz que quando existe a invasão do espaço de um país, você tem instalado uma situação de guerra. Tecnicamente se chama conflito armado internacional e passa a legislar toda essa normativa da guerra, que é muito excepcional, que vai tratar, por exemplo, da morte do Khamenei. Você no início falou se ele foi assassinado ou não. Sim, Assassinato está no Código Penal da Lei Doméstica. O direito da guerra, que é um direito de Uhum. exceção, as mortes de combatentes não são crimes. Então, os mas é combatentes, sim. combatente. Pois é isso que eu ia dizer. Agora, a grande discussão é em que medida o líder de um país é combatente ou não. Porque, por exemplo, o Lula é chefe supremo das Forças Armadas. Um país que queira matar ele numa guerra vai dizer que ele é um combatente, ele é o cabeça das Forças Armadas. Agora, o país que é atacado sempre diz: não, ele é um civil, ele não é um combatente, embora seja o chefe das Forças Armadas. É o tipo de Uhum. zona cinzenta do direito, onde acontecem essas ações com o agressor defendendo o seu ponto de vista, dizendo que anulou um comandante das Forças Armadas, e o país atacado, dizendo que foi a morte de um senhor de 86 anos, que era um líder religioso que não tinha nenhum papel na condução das operações militares. O chefe, Adriana, o Trump é o chefe supremo das Forças Armadas Americanas, ou não? É, mas ele não tem o poder, como eu falei, de declarar guerra. Pela lei, Tá. ele teria que passar pelo Congresso. Há uma exceção que seria uma emergência, mas até agora eles não conseguiram provar que emergência é essa. E o discurso, Toledo, está mudando, assim. Eles já falaram que era por conta do programa nuclear que o Trump tinha dito que havia destruído completamente. Então a gente não sabe se ele estava mentindo antes ou se ele está Vamos, mentindo agora. vamos fazer uma pausa aí, porque você tocou um ponto muito importante. O programa nuclear iraniano tem sido o motivo principal de o Irã sofrer um bloqueio econômico, de sofrer ataques de outros tipos, ataques militares, inclusive o próprio Trump faz pouco tempo
jogou uma bomba que disseram que era uma das maiores bombas não nucleares que já existe, supostamente teria destruído a parte fundamental do programa nuclear iraniano. O fato de estarem movendo uma nova guerra em maior proporção ainda contra o Irã agora mostra que aquilo era mentira. Tô errado? O que você acha, João? Para mim, Olha, eu acho que é uma das muitas mentiras que estão sendo contadas nessa guerra e que frequentemente são contadas em todas as guerras, né? A frase feita de que na guerra a primeira vítima é a verdade é muito verdadeira. Se a gente pegar a observação de um ator neutro, que não está envolvido no conflito, que são os observadores atômicos das Nações Unidas, nunca houve nenhuma informação desses relatores, desses investigadores da ONU, no sentido de dizer que o Irã possuía uma bomba atômica, né? Essa informação não existe. O Irã não tem armas nucleares. Israel tem armas nucleares. E tem armas nucleares de uma maneira mais ilegal do que o Irã, porque o Israel não participa dos acordos internacionais, dos tratados que tratam justamente de armas atômicas. O Irã assinou, aderiu e aceitava inspeção. Não existe inspeção de armas atômicas em Israel. Israel oficialmente não reconhece que tem um programa atômico. Eu não estou querendo fazer equivalência, mas mostrar o quanto é difícil encontrar mocinho nessa história. Então é uma acusação mútua de programas atômicos fora da lei, fora da lei. Mas o que a gente sabe no caso do Irã é que não existia uma bomba. O argumento israelense, e por consequência o argumento americano, porque o Trump foi atrás do que dizia o Netanyahu, é de que eles estavam na iminência de fazer uma bomba. Só que essa iminência de fazer a bomba, ela é alardeada pelo governo israelense há muitos e muitos anos. Todos os dias o governo israelense diz que o Irã vai ter uma bomba no dia seguinte. Entretanto, isso nunca aconteceu ao longo do tempo se a gente toma como verdadeiras as informações da ONU. E é importante, Toledo, só para concluir esse comentário particular, é importante tomar a sério as observações da ONU, porque a gente tem um antecedente muito grave para esse tipo de situação, que foi em 2002, quando os Estados Unidos usaram esse mesmo argumento para dizer que o Iraque tinha armas de destruição em massa e moveu uma guerra contra o Iraque que terminou com a deposição e o enforcamento do Saddam Hussein. E a gente amanheceu descobrindo que nunca existiram essas armas de destruição em massa, apesar de a ONU também dizer que nunca existiram essas armas. Então, novamente, a novela se repete com o mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de ação, na mesma região, de maneira que a gente parece entrar nessas situações com uma grande amnésia, como se nada disso nunca tivesse acontecido. Uhum. Adriana, você conta um pouquinho para a gente, por favor, sobre como é o Irã, porque é um país com o qual o Brasil tem relações econômicas importantes, mas não é um país vizinho como é a Venezuela, por exemplo, né? E eu só estou citando a Venezuela porque foi o alvo anterior do Trump. É um país que tem 90 milhões, mais ou menos, de habitantes, é um dos maiores produtores de petróleo e exportadores de petróleo, né? Sua economia é muito dependente do petróleo, e ele está numa posição geográfica estratégica, porque ele tem um território muito grande, que faz fronteira com o Golfo Pérsico e especialmente está ali o Estreito de Hormuz, né, que separa se eu não me engano, o Golfo Pérsico do Golfo de Omã, me corrija aí, Charles, se eu estiver falando bobagem, e pelo Estreito de Hormuz passam 20% da produção de petróleo do mundo. Ou seja, de cada 10 barris, 2 passam por ali, e o Irã já falou que vai afundar, incendiar os navios que passarem por lá, não importa a bandeira, não importa a carga. Ele decretou o fechamento do Estreito de Hormuz. Não se sabe até que ponto ele é capaz de cumprir essa ameaça, mas já provocou um efeito gigantesco sobre o mercado de petróleo. O preço do petróleo, que estava na faixa dos $70 o barril, já está sendo negociado a 80, às vezes chegou a bater 85, recuou um pouquinho. O preço dos fretes de navio aumentou barbaramente, o preço do seguro das cargas também aumentou barbaramente, e tudo isso já levou o chamado mercado a uma expectativa, a uma projeção de que nós vamos ter
talvez recessão e inflação, e começaram a fuga de ativos, né? Quando isso acontece, os, aspas, investidores tiram dinheiro de locais que podem ter mais risco na visão deles e vão comprar, sei lá, bondes do Tesouro Americano, coisa que o valha. Começando por você, João, depois para a Adriana. Qual que é a... Por que que o Irã, uma guerra no Irã, é tão mais relevante do ponto de vista global do que o ataque à Venezuela que resultou na prisão do Maduro? Pela posição geográfica que tem, a posição econômica que ocupa, o papel geopolítico que tem em toda essa região, suas conexões com outros grupos xiitas que fustigam Israel, é uma coleção de assuntos cruzados, né? Como você mesmo enumerou aí, 20% da produção mundial de petróleo é muita coisa. É a principal rota a abastecer a China, por exemplo, que é um ator ausente no conflito, mas nem tanto, porque logisticamente a China foi tremendamente prejudicada. A China é o maior importador de petróleo do mundo, ele não é um grande produtor de petróleo, ele depende desse Estreito de Hormuz que você mencionou para receber o petróleo que consome. É um prejuízo diário enorme para a China. E, além disso, esses ataques feitos nos países do Golfo também interromperam todo o tráfego aéreo civil. Dubai e Doha são os dois principais lugares por onde passa a aviação civil que tem a China como destino. Então, as exportações chinesas que também vão por via aérea estão prejudicadas. Pra você ter uma ideia, se me pergunta a importância do Irã, é essa, quer dizer, é um gargalo que diz respeito a grande parte do tráfego mundial de riquezas no mundo. Então, não é uma situação só doméstica iraniana. Agora, só para matizar um pouquinho do que você diz, quer dizer, o Irã ataca os países ao redor, a gente não pode confundir os ataques que estão sendo feitos a bases americanas instaladas nas monarquias do Golfo Pérsico contra ataques deliberados contra os países do Golfo Pérsico. Eu acho que esse é um ponto nebuloso ainda, porque embora geograficamente os países ao redor estejam sendo atacados, os alvos, na verdade, são bases americanas instaladas nesses países por famílias que dominam essas monarquias trilhardárias do Golfo Pérsico, que em algum momento em sua história resolveram abrigar essas bases. Isso é motivo de grande divergência na região, no mundo muçulmano. Se a gente recuar ainda mais no tempo, até 2001, e os atentados contra as Torres Gêmeas, Osama Bin Laden era saudita. A bronca dele é que os Estados Unidos tinham instalado bases americanas na Arábia Saudita, que tem os locais mais sagrados para os muçulmanos, né? Então, essa coisa de os Estados Unidos cercarem o Irã com bases militares nos países do Golfo é o que provoca também essa reação militar iraniana que acaba atingindo os países ao redor e alastrando o conflito para além de suas fronteiras, a ponto de chegar até o Chipre, né, que envolve agora forças britânicas e francesas. Então, a gente não fala numa guerra mundial, porque de fato não é, mas do ponto de vista geográfico, ela é bastante abrangente, do ponto de vista de número de países envolvidos, de continentes envolvidos e de disruptura no comércio mundial. Por isso o Irã é tão importante. Adriana, conta um pouquinho sobre como é a paisagem no Irã, como é a vida no Irã. É um país que você chega lá e imediatamente sente a presença religiosa, ou é um país muito mais modernizado do que as séries e filmes americanos pintam? Bom, quando você entra no espaço aéreo iraniano, o comissário de bordo já pede que todas as mulheres se cubram, porque é lei no Irã que as mulheres, mesmo as estrangeiras, usem o hijab, que é o véu islâmico. Então, a primeira vez que eu fui para lá, muito influenciada por essa imagem, né, que o Irã tem, a gente vê muita imagem daquelas mulheres com o chador, a maior parte das imagens que chegam para a gente são das mulheres religiosas, da parte religiosa da população, e cheguei, então, eu fiz uma parada em Dubai, pedi lá no shopping para umas moças, que lá eles usam o niqab, que é um outro, né, tem muita diversidade de vestimentas no mundo muçulmano. O niqab é uma outra coisa, elas deixam só os olhos de volta, de fora, mas pedi, falei, olha, eu sou brasileira, nunca usei isso, como é que eu faço, né? Ai, a gente não sabe, deixa eu ver. Então você já vê a diversidade que tem no mundo muçulmano. As meninas na Emirados Árabes não sabiam como as mulheres no Irã se vestiam. Bom, elas me Sendo que é ajudaram a separado por comprar. um golfo, né? É, Não é assim.
E é muitos completamente milhares de quilômetros, diferente. né? Não, e é completamente diferente. E aí, bom, ela me ajudou. Depois, à noite, no hotel, apareceu lá com mais véus para dar para mim de presente. Bom, eu sei que eu cheguei no aeroporto de Teherã toda coberta, toda de preto, que era a imagem que eu tinha das iranianas, e aí olho ali a minha tradutora e guia, a Marjanê, de calça jeans, com uma batinha, um véuzinho todo colorido, que mal cobria o cabelo, brinco, toda maquiada. E ela olhou para mim e falou: que você está fazendo vestida assim? O Irã é muito moderno. E nós fomos para o centro do Irã com ela dirigindo, ouvindo funk iraniano. E Funk aí a minha iraniano. funk iraniano. E aí a Marjaneh me levou a festas no Irã. O Irã proíbe, o regime proíbe álcool, por exemplo, né? O regime ele determina realmente, né? A lei islâmica no Irã ela determina realmente, ela tem um efeito, um controle sobre a vida das pessoas. Então é proibido vender álcool no Irã. Só que tem uma comunidade armênia que é cristã. Eles podem consumir álcool, mas não podem vender. Obviamente, a juventude iraniana burla essas regras, então a gente foi a festas, eles chamavam, tinha um 0800 lá, o número da quitandinha do supermercado, que eles chamavam lá uma compra e a compra chegava com as verduras em cima e com as garrafas de bebida embaixo. Então, tem Hum. uma frase, Toledo, que é assim, no Irã o que se vê não é e o que é não se vê, né? A gente tem realmente, eles têm uma noção muito forte da herança do Império Persa, né? O Irã eles são herdeiros do Império Persa, o que alimenta um forte nacionalismo hoje no país, sempre alimentou. Eles olham para esse período da história dos ayatolás como algo passageiro. Você tem a grande parte, 70% da população nasceu depois da Revolução Islâmica, né, tem menos de 40 anos, então não se sente representada por esses ayatolás. 70% das mulheres ocupam as vagas nas universidades. Elas foram recentemente atingidas de uma forma desigual no mercado de trabalho, né? Quando eu estava lá, elas ocupavam metade do mercado de trabalho, hoje esse índice está em 15%, com todas as sanções, o acirramento da crise econômica, e sem emprego, o que elas fizeram? Elas lideraram praticamente todas as grandes revoltas, os protestos, elas se organizaram e lideraram praticamente todos os protestos que tiveram aí recentemente, inclusive o último de janeiro, né? A gente viu notícias de que houve comemoração no Irã pela morte do Ayatollah. Até que ponto essas imagens são representativas do que você experimentou e conviveu lá? A maioria da população, de fato, Olha, rejeita a lei islâmica ou não? Ó, Olha, Toledo, eu falei com iranianos que estão na diáspora, porque a gente precisa entender também que hoje a maioria dos iranianos reformistas, né, que são contra o governo, os opositores, por conta da violência do regime, que foi piorando, né, quanto mais o regime era perseguido e se aplicava sanções, crise econômica, mais o regime tentava controlar ali a população com esses costumes, com a polícia da moral, porque existe até tem uma forte relação, né, até com a forma como as pessoas se vestem no Irã e a sua posição política. Então, as mulheres que usam o véu mais com o cabelo mais de fora, que se maqueiam, que usam um salto, né? A polícia da moral as persegue. Eu vi várias sendo levadas para a delegacia por conta da roupa, mas porque eles sabem que a roupa, a forma como as mulheres se vestem no Irã virou uma bandeira política. Né? As que usam chador, em geral, são as que apoiam o governo. Né? Então, essas pessoas, muitas desses iranianos na diáspora, de fato comemoraram todos. Eu falei com pessoas no Irã, em Londres, enfim, na Suíça, na Alemanha, aqui nos Estados Unidos, né?
No momento em que houve a notícia da morte do Khamenei, teve aquela explosão de celebração, quase impensada, quase, né, assim, foi Espontâneo. um alívio, né, muito Uhum. espontâneo, um alívio, porque realmente eles vinham, é um regime opressor, muitos desses jovens que estão fora do Irã são migrantes recentes, né, que fugiram, os protestos que houve em janeiro, a gente teve, eles foram realmente, assim, um ponto de virada para a população, para a maioria da população, porque o governo foi para as ruas e durante 2 dias matou dezenas de milhares de manifestantes, inclusive adolescentes. A gente tem o Irã produziu 2 prêmios Nobel da Paz, 2 mulheres prêmio Nobel da Paz, uma está no exílio, né? E uma está presa. O Irã ainda tem a mais recente, que foi nomeada em 2023, ela está presa, que é uma ativista por direitos humanos, a Shirin Ebadi, que eu entrevistei, tive na casa dela, que foi a primeira mulher a ganhar o Nobel da Paz, uma iraniana, está agora no exílio, né? Eu me encontrei com ela na casa dela em Teherã, ela hoje está no exílio. Então, essas pessoas realmente havia um grito mesmo, quase sufocado, né? E quando houve a morte do Khamenei, eles, na verdade, comemoraram o fim não de um regime, porque os iranianos são super politizados, eles sabem que seria muito difícil né, a morte do líder supremo não significa de forma alguma a queda do regime, até porque ele tinha 86 anos e estava morrendo de um câncer terminal. Né? Muitos hoje no Irã falavam que ele sabia do ataque e que ele esperou para se tornar um mártir, porque a melhor coisa que poderia acontecer para um líder supremo que governou por quase 4 décadas, né, com poder absoluto, e o líder supremo no Irã tem o poder absoluto sobre o Congresso, sobre a escolha do presidente, sobre os judiciários e todas as instituições, né, e que ele teria feito isso para se tornar um mártir, enfim, a gente não sabe, mas é melhor do que morrer velhinho, né, para a Ô, Adriana, imagem da revolução. entendi. A gente vai ter que fazer um intervalo, porque já chegamos na metade do programa, mas a pergunta que eu vou deixar pendurada aqui para você e para o Charlot já foi anunciado o sucessor do Khamenei, que foi morto nesse ataque americano. E é o filho dele, o que obviamente não constava na lista de nomes que o Trump disse que já tinha lá pensado, que seriam ótimos sucessores e tal, né? Vou deixar isso no ar e a gente volta depois do intervalo para comentar qual é o futuro do Irã. Bom, estamos de volta aqui com a hora especial, o vulgo The Hour, porque estamos falando de política e crise internacional. Adriana, você estava dizendo então que houve de fato comemoração porque há uma geração de iranianos que não concorda com as regras da lei islâmica, enfim, do regime político que existe no país. Mas isso significa que o Trump é comemorado no Irã, que os ataques estão sendo comemorados, estão gostando de tomar bomba na cabeça? Não, de jeito nenhum. Eu até brinquei que eu não me espantaria se qualquer um daqueles que a gente viu comemorando no dia seguinte se juntasse as linhas de frente para expulsar os invasores estrangeiros, né? Obviamente que os iranianos estão realmente muito desesperados, né? O regime está com apoio popular mais baixo desde o início da Revolução Islâmica. Não há estudos oficiais, mas institutos independentes que conseguem ali mal e mal fazer, porque realmente o governo controla tudo, falam em 10 a 20% no máximo o apoio do governo, são pessoas em geral muito religiosas, pessoas ligadas ao clero, que é muito forte, né, muito poderoso, os militares, famílias desses grupos armados que formam o sistema muito particular de proteção do regime. Eles têm 2 forças armadas praticamente paralelas, que é a Guarda Revolucionária que tem a
a prerrogativa de especificamente e exclusivamente proteger o regime iraniano, né, proteger o Ayatollah e os ideais da revolução. Essa força se tornou uma das. Eles têm hoje 600 mil homens entre todas as suas divisões e se tornou também uma força econômica, porque eles, durante o Irã, sofreu uma guerra de 8 anos, né, com o Iraque, logo depois da Revolução, entre 80 e 88, e durante esse período a Guarda Revolucionária se envolveu em infraestrutura, construção, na indústria bélica. Então, hoje eles controlam grande parte da economia, entre 20% e 40% da economia iraniana, e você tem em paralelo a isso, e às vezes até concorrendo com isso, as Forças Armadas e a inteligência iraniana, porque a Guarda Revolucionária tem sua própria inteligência, né? Então é um sistema muito, de fato, opressor, que investiga as próprias Forças Armadas e a própria inteligência, né? Quando eu estive lá, eu sentia isso nas ruas, né? A Marjanê, ela, o tempo todo, ela estava achando que a gente estava sendo seguida, que o nosso telefone era monitorado, e em um momento, quando nós fomos na Universidade de Teherã, que às sextas-feiras, a Universidade de Teherã reunia os religiosos para um culto com o Ali Khamenei, com o líder supremo. Eu não pude vê-lo porque as mulheres ficam num lugar separado, as mulheres não podem, só veem ele pelo telão, ele fica na parte dos homens, mas é o evento mais importante da semana no Irã, principalmente quando o líder supremo está. E quando a gente chegava lá, nós fomos cercados por 5 carros de polícia, eles já vieram tirando a minha câmera. Eu tinha, na noite anterior, feito uma matéria com iranianos transgêneros, né? Que aí é um outro assunto que a gente pode discutir em um outro momento. No E eu próximo. tirei rápido as fotos, Cartão? né? O Uhum. meu cartão para que eles. Enfim, mas realmente é controle. Eu peguei, na verdade, a Marjanê, como é que eu conheci a Marjanê? Ela é uma estudante de espanhol. E eu recebi uma dica de um colega, ele falou, o governo ele vai tentar controlar tudo que você ouve, tudo que você vê. Quando você chega no Irã, não tem como você dizer que está indo a turismo e fazer jornalismo, não é impossível, ou você é infiltrado, é impossível, porque o aparato de inteligência do governo é realmente muito grande. Você chega no aeroporto, do aeroporto você é levado para o escritório de imprensa, né? Qual foi a dica que ele me deu? Ele falou: você finge que não fala inglês. Porque se você disser que fala inglês, eles vão te dar o tradutor oficial do governo e você nunca vai saber se o que as pessoas estão te falando é verdade. Ele vai traduzir o que o Uhum. governo quer que você ouça. E aí eu já arranjei com a Marjanê anteriormente, antes da viagem, da gente fingir que eu não falava inglês, e aí eles autorizaram que ela, porque ela fala espanhol, que ela me acompanhasse. Mas, de fato, eles monitoravam o telefone dela, um aparato realmente impressionante, assim, de vigilância. Salô, a gente fazendo um paralelo entre o que aconteceu, está acontecendo no Irã e o que aconteceu na Venezuela, em que o Trump fez o que fez nos dois lugares e declarou vitória, né? Como sempre faz. Há alguma perspectiva, na sua opinião, de mudança do regime iraniano com toda essa insatisfação que a Adriana acabou de contar tão brilhantemente? Ou isso é uma desculpa, isso está fora do reino da realidade? Eu acho que nem os atores envolvidos conseguem dizer isso agora, porque a gente não sabe nem se isso corresponde à vontade da maioria das pessoas que estão dentro do Irã, como a Adriana conta um pouco, né? Eu acho também a opinião dos iranianos que estão na diáspora é uma opinião bastante filtrada, né, pela percepção negativa que eles têm do regime, evidentemente. E foi isso exatamente que fez com que essas pessoas saíssem do Irã. A gente tem mais dificuldade de entender o que se passa lá dentro. Quando o Khamenei morreu, as imagens que chegaram aqui dos veículos de comunicação estatais do Irã mostravam multidões na rua, lamentando a morte dele. Então, é preciso tomar cuidado com essa presunção ocidental, colonialista, e que nos Estados Unidos é muito forte, de interpretar qual é a vontade do povo dentro de um país.
Não tem a menor Uhum, dúvida que o Irã é uma ditadura teocrática que oprime sobretudo as mulheres, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso e esse tipo de regime não deveria ter lugar no Ocidente, não deveria ter lugar no mundo, eu digo. Acho que tem valores que vêm desde a Revolução Francesa, dentre os quais a democracia, respeito aos direitos humanos, que realmente são universais. E se a gente não quer viver sob ditadura no Brasil, não deveria ter por que tolerar que outras pessoas vivam debaixo desses regimes em outros lugares do mundo. Agora, essa transformação não se dá pela força. É muito difícil você derrubar o líder uhum, de um país estrangeiro achando que isso vai bastar para fazer uma transição. Porque isso é pressupor que a sociedade está madura e organizada e que caminha nessa direção a tal ponto que a morte do líder supremo vai fazer com que as pessoas naturalmente coloquem outra pessoa no lugar dele. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que uhum, aconteceu no Irã e não foi isso que aconteceu na Venezuela, já que você citou os dois casos. A diferença é que na Venezuela a prisão do Nicolás Maduro encerrou essa guerra. Na verdade, foi uma guerra, foi uma invasão do território venezuelano, mesmo que tenha uhum. sido curta, foi uma guerra. Enquanto que no Irã, a morte do líder supremo não encerrou o conflito, deu início ao conflito. Foi a partir daí uhum, que o Irã começou a reagir. E por uma característica muito interessante, a descentralidade das Forças Armadas no Irã. Então aí tem um paradoxo. Embora seja um regime muito vertical, basta dizer que o líder do país se chama líder supremo, por outro lado, tem uma descentralização. A Adriana falou da existência da Guarda Revolucionária e das Forças Armadas como duas entidades paralelas. Então, uhum, essa descentralização dá um alto grau de autonomia militar para as células que estão movendo esse combate contra os Estados Unidos e Israel. De maneira que, mesmo quando você tem a decapitação do regime, essas células continuam a funcionar de uhum. maneira Não é só independente. isso, sabe, João? Tem a estrutura, acho que assim, a ideia dos Estados Unidos de que matar o líder supremo fosse imediatamente, né, mudar o regime. O Irã, a gente sabe, ele tem uma estrutura institucional muito bem, né, instituições muito sólidas, né, uma estrutura muito bem organizada, vários setores sob o líder supremo, que tem as suas linhas sucessórias já muito bem definidas, tanto que assim que o Khamenei foi morto, eles se reuniram e formaram um conselho que é previsto na Constituição iraniana, um conselho transitório. Você vê, está até previsto na Constituição iraniana que, no caso da morte do líder supremo, se formaria esse conselho de transição, formado pelo presidente, o chefe do judiciário e da Guarda Revolucionária. E eles colocaram hoje, a gente teve a notícia de que eles já nomearam, né? E aí essa nomeação é feita por uma outra instituição, que é dominada pelos clérigos, mas eles já nomearam o Ayatollah Khomeini. E os iranianos, eles sabiam disso. Também é muito paternalista, né? Essa ideia de que a gente tem que dizer aos iranianos o que eles devem fazer e como eles devem reagir, se eles devem comemorar ou não. De fato, o regime está no momento mais enfraquecido da história, desde a Revolução Islâmica, né, desde 79, por conta de uma série de coisas, entre elas as ofensivas de Israel em Gaza, que destruíram, em parte, o Hamas, o Hezbollah no Líbano, né, que eram os grupos proxy do Irã, mas também pelo aumento da dissidência dentro do país, e a gente teve dois marcos muito importantes. Um foi a morte daquela jovem curda, que foi morta sob custódia da polícia da moral, por conta de vestir o véu ou estar vestida de uma forma que os policiais acharam inadequada, e nesse janeiro, essa truculência do regime contra as manifestações pacíficas. Isso realmente colocou grande parte da população, a maior parte, como eu falei, entre 10% e 20%, é hoje o apoio popular ao regime, que é muito baixo, né? Mas é um regime tão estruturado e que controla a economia, tem 8 milhões de funcionários públicos, é muito difícil, né? Não vai ser tirando Bom, a sua cúpula que o regime cairia. Os iranianos tinham consciência disso. eu entendi o que vocês dois estão dizendo. Vocês estão concordando que não vai ser a decapitação, esse ataque que vai mudar o regime iraniano. Então, queria propor, começando pelo João, o que acontece daqui para frente, então?
Porque é, se o regime vai trocar um Khomeini pelo outro, se a guarda revolucionária vai continuar mandando no país, se as instituições dominadas pelos clérigos vai continuar, e se, como aconteceu na Venezuela, que, né, tirou o Maduro, assumiu a vice, tudo bem, pode até ter tido um acordo ali com os Estados Unidos, mas enfim, não virou uma democracia na Venezuela tampouco, né? Qual que é a tua projeção, Charlotte? O que você acha que acontece daqui para frente e qual é o maior risco que a gente corre? Mas pode ser que o regime caia. O que eu estou dizendo é que talvez não corresponda à vontade da maioria, mas não significa que não vai cair. Se os Estados Unidos e Israel mantiverem uma pressão tamanha lá ao longo do tempo, com o apoio da sua própria sociedade civil, os Estados Unidos num ano eleitoral, com todo o desgaste, com o aumento de número de militares mortos dos Estados Unidos, se tudo isso for sustentado, até que o regime termina, porque isso foi feito em outros lugares. Foi assim que foi feito na Líbia contra o Gaddafi, foi assim que foi feito na Síria contra o Bashar al-Assad. A história está cheia de exemplos. Não significa que o resultado corresponda à vontade da maioria da população, nem que o resultado não seja sanguinário, nem que o resultado não destroce o país na mão de várias facções que vão se enfrentar ao longo dos anos. Ninguém para olhar como é que está a Líbia hoje. Ninguém para olhar como é que está o Iraque. Ninguém lembra, ninguém liga para como está a Síria hoje. Então, assim, os Estados Unidos passam por cima com essas intervenções, com promessas de estabelecer nesses lugares democracias semelhantes às democracias que existem no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, mas ninguém volta lá no dia seguinte para ver o que é que existe no lugar, ou como é que ficou o índice de desenvolvimento humano, o índice de emprego nesses lugares, o índice de criminalidade. Então, a gente tem um foco muito posto no conflito em si, mas depois não acompanha o que acontece na sequência. Então, é possível que o Irã realmente chegue ao fim, que o Irã veja chegar ao fim o regime dos ayatollahs e que termine essa teocracia, mas ele não é capaz de dizer o que vai ficar no lugar. A pessoa que aparece aí se arvorando como herdeiro desse poder iraniano seria, veja você, o antigo Shah, a família do Shah Reza Pahlavi, que Pahlavi. voltaria ao poder. O que eu escuto de interlocutores, principalmente na Europa, onde existe uma ligação muito grande com o mundo árabe, é de que essa pessoa só existe no exterior, que dentro do Irã ninguém liga para ela. Então é o tipo de fantoche criado pelas potências interventoras com a esperança de que ele vai emergir como herdeiro do anseio político da população iraniana. Então, só para fechar isso, Toledo, eu acho assim, é difícil prever o futuro, não é nossa função, essa é uma função mística, Uhum. a gente o que faz é analisar os elementos da realidade. Pode ser que o regime se mantenha se ele conseguir estender essa guerra por tempo suficiente para causar dano político aos Estados Unidos em ano eleitoral, e pode ser que o regime caia e no lugar a gente não sabe o que pode acontecer, se vai emergir uma democracia ocidental, se vai emergir o caos com grupos internos se enfrentando, ou o que vai acontecer com o Irã. Mas a possibilidade do fim do regime existe sim. O que eu estava dizendo é que ela talvez não corresponda ao desejo dos próprios iranianos, ou da maioria dos iranianos. Agora, tem uma questão fundamental. Pode acabar, em algum momento vai acabar. Pode demorar 1000 anos ou pode demorar uma Acho que a semana, né? questão é que ele vai É, acabar por conta da- eu acho que a minoria apoia esse regime hoje e com certeza eles sabem que um dia vai acabar e que esse fim está mais próximo do que nunca por causa do o enfraquecimento do regime. perfeito. Mas Agora, o a meu pergunta é ponto quanto é, tempo? exato, é uma questão de tempo. E o que pode acontecer nesse tempo? Se a guerra, o conflito se estende, se o regime consegue se segurar por algum tempo e consegue revidar com esses ataques às bases militares americanas, consegue criar problemas via Hezbollah para Israel. Qual a chance de a gente ver esse conflito ganhar escala e envolver militarmente outros atores? Dá para projetar isso ou é futurologia? Vou falar Olha, brevemente, não tem indicadores de que China e Rússia teriam capacidade ou disposição para intervir militarmente nesse conflito. Inclusive, hoje eu comentava com alguns analistas para saber a opinião deles sobre isso, e esse é um fato muito notável. Quer dizer, a China não moveu forças armadas para a região, não colocou porta-aviões no Golfo Pérsico, a Rússia tampouco, está envolvida num conflito de 4 anos com a Ucrânia. Então, pensar hoje que russos e chineses vão mover sua máquina militar
para se interpor aos Estados Unidos e ao Irã é loucura. Isso não está no horizonte. Esse conflito, por mais que tenha se alastrado, não tem sinais de que vai tomar essa dimensão. O impacto maior, na verdade, vai ser econômico. E aí, como eu dizia no começo do programa, a China importa todo o seu petróleo e grande parte dessa região. Então, aí sim tem um efeito. Mas a ponto de envolver o enfrentamento militar entre China, Rússia e Estados Unidos, eu acho muito, muito pouco provável. Uhum. Bom, a gente vai fazer agora mais um intervalo, que já estamos entrando na reta final do programa, e eu quero trazer aqui uma pergunta que foi feita pelo Lucas Ribeiro, que é um ouvinte do A Hora e que participa do nosso grupo de Zap. Como o fechamento do Estreito de Hormuz pode afetar o Brasil? E aí eu vou estender essa pergunta para vocês, como já está afetando e como pode vir a afetar mais profundamente, mas vocês vão responder só depois do intervalo. Bom, estamos de volta aqui com a Hora Especial, vulgo The Hour. Charlot, o nosso Lucas Ribeiro quer saber como é que o fechamento do Estreito de Hormuz pode afetar o Brasil, dando alguns dados, né? O Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas para essa região do Oriente Médio, né? Exporta não só vegetais como animais, né? Ou carnes, etc. Tem um comércio bilateral forte também nessa área petrolífera, tá? O Brasil hoje tem superávit na conta petróleo, o Brasil importa menos petróleo do que exporta, mas o aumento do preço do petróleo vai acabar batendo no preço do combustível no Brasil, e isso sempre tem um efeito inflacionário, desde que o conflito se prorrogue, se estenda e os preços não recuem, não voltem ao patamar anterior. O que dá para a gente, sem fazer futurologia, o que dá para dizer especificamente hoje já sobre impactos dessa guerra para o governo brasileiro e para o povo brasileiro? Olha, Toledo, Lucas, eu não sabia até hoje à tarde, mas aí eu fui perguntar para quem sabe. Eu conversei com dois pesquisadores da área de energia e petróleo da Universidade Federal Fluminense, com um ex-membro, com um ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo brasileiro, exatamente sobre isso. Duas coisas aparentemente contraditórias podem acontecer ao mesmo tempo, uma delas muito boa e uma muito ruim. Muito boa é a oportunidade que a Petrobras vá suprir o petróleo que vai faltar. Então, como o Estreito de Hormuz fica fechado e por ali passa 20% do consumo do petróleo mundial, o mundo talvez solicite rotas mais seguras e previsíveis para obter o mesmo material. Vai a demanda aumentar porque a oferta cai e o Brasil talvez possa ocupar algum espaço aí, substituindo esses fornecedores que estão bloqueados. A variável aí complicada é o tempo. O Trump diz que essa guerra está planejada para durar 5 semanas. Eu perguntei para esses pesquisadores o que é curto prazo e o que é longo prazo para negociar petróleo. Eles disseram que 5 semanas é curtíssimo e que é muito difícil mudar esses eixos de fornecimento de petróleo em tempo tão rápido. Mas a região pode ficar estável por muito tempo, mesmo a parte crítica da guerra terminando. Então, o Brasil tem uma chance aí de exportar petróleo, de aumentar a sua exportação e de substituir esses fornecedores, é claro que não no mesmo volume, mas de ampliar os seus negócios nessa área. Especialmente porque a Venezuela também deixou de fornecer, por exemplo, para a China e passou a fornecer para os Estados Unidos. Então, aí tem uma oportunidade. A parte ruim é que essa restrição de trânsito de petróleo no Estreito de Hormuz tende a fazer realmente crescer, aumentar o preço do petróleo, como aliás já está acontecendo. Uma vez que isso acontece, o efeito imediato é o aumento, por exemplo, no preço de combustível. E como o combustível é usado nos veículos que transportam tudo, tomate, ovo, qualquer coisa, o preço de tudo sobe. No passado, o governo da Dilma Rousseff se tornou conhecido por intervir para baixar artificialmente o preço do combustível, tentando aliviar a pressão desse elemento na conta das pessoas comuns, né? O governo faz isso subsidiando, aumentando seu gasto, controlando artificialmente o preço do combustível, e isso mascara uma inflação. Isso é especialmente preocupante nesse ano, porque o Brasil tem eleições em outubro. As pessoas não querem ver o preço das coisas subindo, e se o preço das coisas subir, as pessoas tendem a votar no candidato de oposição. Então, a tentação para o governo intervir controlando o preço da Petrobras num ano eleitoral é muito grande. Portanto, eu diria que as consequências são duas: aumento da possibilidade de exportação de petróleo pela Petrobras e aumento do risco de um controle artificial de preços caso dispare o preço do combustível no ano eleitoral. E é tão interessante como as repercussões são
ao mesmo tempo deletérias e potencialmente positivas, que você tem o preço das ações da Petrobras subindo, porque é uma petroleira, pode se beneficiar do negócio, como você acabou de dizer, e o preço das ações da Vale, que é uma outra ex-estatal gigante na área de mineração do Brasil, caindo. Simplesmente porque a previsão é de que vai piorar a situação econômica na China, o Brasil, a Vale tem como maior mercado o mercado chinês, diminui a atividade econômica da China, diminui a construção, diminui o consumo de aço, cai o preço das ações da Vale. Então, é realmente muito complexo de prever. Do ponto de vista diplomático, em 2 minutos no máximo, Charlot, que muda para a política do Lula? Ele está se posicionando corretamente, está perdendo uma chance, está se desgastando? Qual que é a tua visão? O Lula assumiu uma posição legalista que agora coincide muito com a posição europeia, quer dizer, a percepção de que o ataque em si foi legal e esse pedido genérico de que as partes evitem escalar o conflito, essa coisa toda. Agora, o Brasil é muito pouco importante para a dinâmica desse conflito. Esse conflito é muito grande, com atores atômicos muito importantes. O Brasil é um país importante, é uma economia importante, tem uma voz relevante no mundo, mas nesse contexto particular é importante dar o tamanho que as coisas têm. O Brasil é absolutamente irrelevante na condução desse conflito. Não tem nenhuma característica que credencie o país para mediar uma saída pela paz, nada próximo disso. Em 2010, o Brasil teve um papel importante quando quis intermediar o enriquecimento de urânio do Irã junto com a Turquia. Mas isso muito tempo atrás, o Lula era outro Lula, era um primeiro mandato, tudo isso ficou para trás. Agora o Brasil realmente está muito escanteio. É bom que esteja um pouco, porque não convém estar no centro das atenções do Trump. Por fim, em Toledo, a questão do BRICS, né? O Irã é membro do BRICS, o BRICS está muito quieto, ninguém mais fala desse assunto. Então, existe uma pressão, inclusive no campo militar, muito grande dos Estados Unidos contra os membros dos BRICS, o Irã é um deles, e o Brasil parece que fica quietinho e não reanima esse discurso justamente para não entrar na mira do Trump em ano eleitoral. Tá. Muito bom. Adriana, voltando para você e voltando para o Irã, que impressão você ficou ao final dessas várias conversas que você teve com os iranianos? Definitivamente o desejo de derrubar o regime existe, é, mas, como eu falei, existe uma oposição a certeza de que bombardeios que derrubaram a cúpula não vão ser suficientes, obviamente, isso não, bombardeios, esse tipo de ação não foi suficiente em nenhum outro país, né? Eles conhecem bem o Irã, faz fronteira com o Afeganistão e com o Iraque, eles acompanharam de perto as invasões dos Estados Unidos nos dois países, que não resultaram numa troca de regime, né? O Afeganistão foi devolvido de mão beijada para o Talibã. No Iraque o Iraque caiu num caos maior ainda, numa guerra sectária. Depois Líbia, Síria também não tiveram esses resultados, e esses países tiveram uma invasão dos Estados Unidos por terra, né? É muito difícil que apenas uma ação pontual fosse derrubar um regime. E além disso, que os iranianos me falam muito é que a oposição está muito fragmentada, até porque ela teve que deixar o Irã, eles estão espalhados por vários países e ela está bastante fragmentada e não existe hoje uma liderança clara. O João mencionou aí o Reza Pahlavi, que é filho do antigo monarca, né? Mas a monarquia do Shah Reza Pahlavi foi o que levou à Revolução Islâmica, era uma monarquia extremamente opressora e corrupta, né, alinhada aos Estados Unidos, e foi o que deu margem ali para o Ayatollah Khomeini fazer a sua revolução. Depois, Shirin Ebadi, mesmo que eu mencionei aqui, que era Prêmio Nobel da Paz, foi uma das mulheres que apoiou, ela é uma jurista, foi uma das mulheres que apoiou a Revolução Islâmica e logo nos primeiros dias viu que não seria instaurada ali uma democracia como Khomeini tinha prometido e se tornou dissidente, mas essa dissidência, enfim, ela está muito espalhada e pouco organizada. Hoje, Toledo, o secretário de Estado, Marco Rubio, teve no Congresso para tentar apoio para aumentar os esforços de guerra no Irã. Então, ainda é muito incerto o que vai acontecer. Eles mudaram o discurso desde sábado 4, 5 vezes, falaram em
desenvolvimento, né, armas nucleares, agora falam em mísseis balísticos. Ontem o Marco Rubio disse que o que aconteceu foi que eles foram informados de que Israel atacaria o Irã e que eles então decidiram atacar. Hoje ele voltou atrás e a gente não sabe, os próprios legisladores aqui falaram, a gente não sabe nem por que ainda que os Estados Unidos estão nessa guerra, o que dirá, o que vai acontecer depois, mas houve sim uma mudança relevante de discurso do sábado para agora, que é esse esforço para aumentar, Tá, para novos ataques contra o Irã. tá bom. Então, nosso tempo acabou e a minha impressão que ficou, e aí vamos botar todo mundo na tela para ver a expressão facial que eles vão fazer quando eu disser essa frase bombástica, é que nós não vamos esgotar aqui hoje essa conversa, tá certo? Então, a minha proposta para vocês é que a gente volte a semana que vem com um novo A Hora especial The Hour, só que agora com um apresentador mais decente, né? Que vai ser a Thaís Bilenque. Vocês estão de acordo ou não? Vamos Se lá. houver mundo, né, Toledo? Não, mas vocês me enganam, não. Do jeito que vocês falaram hoje aí, eu tô tranquilo. Tô achando que esse negócio de arma nuclear não existe, que é tudo balela, tal, que vai terminar tudo em paz. Obrigado, Adriana Carranca. Obrigado, João Paulo Charlot. Foi muito bom ter vocês aqui no A Hora ou no The Hour. Eu aprendi muito e espero aprender ainda mais na semana que vem, porque acho que o Trump não nos deixará em paz até lá. Obrigada, gente.